Salve, salve, galerinha concurseira! Tudo certinho, tudo bonzinho? É isso aí. Mais um bloco de Direito Constitucional, tendo como objeto de estudo a Constituição Estadual de Alagoas. Bem, galerinha, bloco passado iniciamos, o estudo da administração pública. Vimos, na verdade, mais princípios, princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, publicidade, que são princípios que também estão previstos expressamente na Constituição Federal, lá no seu artigo 37, caput, Mas aqui na Constituição de Alagoas, você, além daqueles princípios que estão lá com previsão expressa no artigo 37 da Constituição, vocês viram, que foram acrescentados outros princípios, como, por exemplo, o princípio da economicidade, que, na verdade, substituiu aí o princípio da eficiência em relação lá à Constituição Federal. Então, na Constituição Federal, expressamente, você tem o princípio da eficiência. Aqui na Constituição Estadual de Alagoas, você tem o princípio da economicidade. Bom, foi esse o quadro que nós trabalhamos, no bloco passado. O que a gente vai fazer agora? A gente vai dar continuidade a essa parte de administração pública, mas sempre suave na nave. Vamos trabalhar, vamos produzir. E lembre-se sempre, se mire na tua aprovação. A administração pública, estadual e municipal, orientar-se-á pela desconcentração e pela descentralização, compreendendo as administrações direta, indireta e fundacional pública. Lembrando que, pessoal, aqui a gente trabalhou no primeiro bloco descentralização, que é descentralização política, não tem nada a ver com isso aqui. A ideia é parecida, Quando a gente fala em desconcentração, a gente fala dentro da própria estrutura administrativa, Quando se fala em descentralização, é quando sai dessa estrutura administrativa, ou seja, a própria administração, ele cria órgãos, descentraliza o serviço, tá certo? Então, a administração pública, tanto ela orienta-se por uma desconcentração, ou seja, cria órgãos, mas a desconcentração ocorre dentro da mesma estrutura administrativa ou através da descentralização. Descentralização é descentralizar. Então, cria-se outros órgãos, outros entes, para que os serviços possam ser delegados. Na desconcentração, não. Você tem uma delegação do serviço dentro da própria estrutura. Na descentralização, não. Você delega o serviço para outros entes. Por exemplo, você cria entes como autarquia, sociedades de economia mista, empresas públicas, para delegar aquele serviço que o ente estatal, União, Estado, município, não tem condições de realizar, tá certo? Então, lembrando que você tem tanto essa desconcentração e descentralização, você tem tanto na administração direta como a administração indireta. E o que faz parte da administração direta? O que é a administração direta? Ora, a administração direta é o conjunto de órgãos que integram a pessoa federativa, ou seja, município, União, Distrito Federal ou Estado, com competência para determinado exercício, sendo constituída dos serviços que integram a estrutura da Presidência da República e seus ministérios, e pelo princípio da simetria, as esferas estaduais, municipais e distritais seguem essa mesma estrutura. Já a administração pública indireta decorre da descentralização de serviços, a famosa descentralização administrativa, que vocês vão estudar isso em direito administrativo,
Então, o que é essa descentralização? Eu já dei uma ideia primeira, né? Quando eu fiz a referência entre descentralização e desconcentração, mas vamos colocar aqui. Ó. Então, descentralização nada mais é que trata da repartição de competência entre pessoas físicas e jurídicas. Ocorre porque, tendo em vista a necessidade de especialização do serviço, o Estado pode transferir a responsabilidade dos exercícios que lhes são pertinentes, criando pessoas jurídicas, aquilo que eu disse, ó, através de uma delegação ou através de um outorga, né? Então, cria pessoas jurídicas especializadas, autorizando que elas executem a prestação dos serviços. Então, você tem a administração pública, né? Direta e indireta. A administração direta, os órgãos que uma pessoa política exerce função administrativa. Aí você tem União, você tem o município, você tem o Distrito Federal, você tem os estados. Indireta, autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações públicas. Essas são criadas, não é? Na descentralização. Então, quais são os entes de administração indireta? Autarquias, inclusive as chamadas também associações públicas, né? Criadas através do novo Código Civil. Você tem essa nomenclatura agora. Fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Emanuel, tem bizu para decorar os entes de administração direta e indireta? Pergunta aí daquele nosso dog, o dog concurseiro, não é? Tem sim. Ó, administração direta, ó o bizu aqui, ó, mude. Então, quem faz parte da administração direta? Município, União, Distrito Federal e Estado, tá certo? E da administração indireta? A famosa fase. Fundação, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. Ou seja, quer fazer parte da administração direta e indireta? Mude de fase. Beleza? Ó, município, União, Distrito Federal, Estado, Fundação, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. Parágrafo 1º. Integram a administração direta as unidades administrativas setoriais desconcentradas na conformidade do que a lei disciplinar. Parágrafo 2º. Compõe a administração indireta as autarquias, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Já vimos isso, né? Aqui ele só está determinando aqui, né? Seria a administração direta, o que faz parte da administração direta e aqui o que faz parte da administração indireta. Constitui a administração fundacional pública as fundações instituídas e mantidas pelo poder público destinadas à execução de serviços estatais. É a famosa fundação pública, né? Fundação pública. Só que muitos doutrinadores dizem que essa fundação pública ela se equipara a uma autarquia. Inclusive chama-se, né, de autarquia fundacional. Mas isso é doutrina, né? E vocês vão ver em direito administrativo, tá? Isso vocês vão ver em direito administrativo. Artigo 44. São diretrizes específicas de observância obrigatória pela administração pública. O artigo 44 vai determinar quais são as diretrizes que são de observância obrigatória da administração pública. Decoreba, pessoal, decoreba. Vamos lá. Primeiro, a acessibilidade aos cargos, funções e empregos públicos a todos os brasileiros que satisfaçam os requisitos estabelecidos em lei. Vê só, pessoal, aqui faltou estrangeiro.
Porque a própria Constituição permite, não é, que as funções, cargos, empregos sejam acessíveis aos brasileiros, como também aos estrangeiros, nos termos estabelecidos em lei específica. Tá? Então, obviamente, o requisito básico para acesso a concurso público é a nacionalidade brasileira, não é? Ressalto que a lei não pode distinguir entre brasileiros natos e naturalizados, ou seja, somente a Constituição Federal pode fazer essa distinção. Então, a gente sabe que a própria Constituição, não é? Ela faz uma distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Por exemplo, em relação ao cargo, né? Então, vão existir cargos que são privativos de brasileiros natos. Bora lembrar, presidente, vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministros do STF, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro do Estado da Defesa. Então, esses são os cargos que são privativos de brasileiro nato. Mas, obviamente, o que não for privativo de brasileiro, pode sim o naturalizado, não é, ocupar tanto cargo, função ou emprego público. Tá certo? Por exemplo, cargo de governador pode ser um naturalizado. Cargo de prefeito, um naturalizado. Fazer concurso para PM de Alagoas pode ser feito por naturalizado. Polícia Civil pode ser feito por um naturalizado. Concurso de juiz pode ser feito por um naturalizado, tá certo? Mas o requisito básico é a nacionalidade brasileira. Mas vejam, cuidado, que as exceções ficam a cargo do próprio Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, que, em respeito ao disposto no artigo 37, inciso 1º da Magna Carta, prevê que as universidades públicas e instituições de pesquisa científica e tecnológica poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros. Foi aquilo que eu disse, né? Que a Constituição fala que os cargos e empregos públicos serão acessíveis aos brasileiros e aos estrangeiros, não é? Na forma estabelecida em lei. Então, obviamente, você, para que esse estrangeiro possa exercer esse cargo, tem que ter previsão legal, tá? Aí você tem a previsão legal, por exemplo, da Lei 8.112, que é a lei que regulamenta, que é o regime jurídico único dos servidores públicos da União, que permite, né, que professores estrangeiros possam, não é, dar aula em faculdades, né? Porque aquela questão, pessoal, de troca de experiência, troca de informação, troca de tecnologia, tá certo? E nós tivemos, durante o governo de Dilma, outra seção em relação ao estrangeiro, o programa Mais Médicos, né? Então, o programa Mais Médicos, você tinha médicos que eram cubanos, né? Que vinham fazer o tratamento, vinham fazer a questão da saúde da população. Então, exerciam uma função pública, mas eram o quê? Estrangeiros. Então, você tem essas exceções. Então, cuidado. Cuidado na prova para dizer os cargos, funções, empregos públicos só são preenchidos, só são ocupados exclusivamente por brasileiros. Errado, tá? Inciso 2º, publicidade. A publicidade dos atos, programas, obras e serviços e campanha dos órgãos públicos através de divulgação de caráter educativo, informativo ou de orientação social, vedada a inclusão de imagens, nomes e símbolos que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou de serviços públicos. Então, o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal diz o seguinte, sob essa ótica, o princípio da impessoalidade veda que o administrador utilize obras públicas para fins de promoção pessoal ou partidária. Então, pessoal, muito cuidado pelo seguinte, né? O princípio da publicidade diz que as obras, serviços, né, e campanha dos órgãos públicos devem ser divulgados.
Agora, a divulgação deve ter a ideia de caráter educativo, informativo ou de orientação social. O que não pode é eu fazer propaganda, não é? Com imagens e nomes e símbolos que caracterizam a promoção pessoal. Exemplo. Imagina aí, eu, não é? Fiz uma obra pública durante a minha gestão administrativa, estou fazendo um hospital. Aí eu coloco um outdoor, meu nome, minha imagem, e eu dizendo, eu fiz. Esse hospital fui eu que fiz. Pô, peraí. Eu peguei dinheiro do meu bolso. Eu peguei dinheiro do meu bolso para fazer o hospital? Não. Então, pô, não fui eu. Não é? Então, não fui eu. Então, isso fere também o princípio da impessoalidade. A gente viu que o princípio da impessoalidade busca não caracterizar lado bom e lado ruim. Ou seja, privilegiar e prejudicar. Não. O princípio da impessoalidade, os atos administrativos, não podem ser utilizados nem para prejudicar ou para promover qualquer pessoa. Porque a ideia é que o ato administrativo ele é impessoal. Ele não vê a quem o ato vai ser aplicado. Ou seja, o ato vai ser aplicado para todos, indistintamente. Né? Desculpe. Então, proíbe-se essa promoção pessoal. Então, um bom exemplo disso é prefeito. Né? Eu me lembro aqui em Paulista que quando o prefeito, não, acho que foi Ives Ribeiro, não tenho certeza, eu acho que foi Ives Ribeiro mesmo, ou foi Júnior Matu, não lembro agora, que quando ganhou as eleições, o partido dele é o PSB, né? A cor do PSB é amarelo. Ao que foi que ele fez? Pintou todos os prédios públicos de amarelo para fazer uma referência a seu partido. Né? Aí o Ministério Público foi lá. Desculpa. Ei, prefeito, faça isso não, meu nome. Pinte de outra cor e ele teve que pintar os prédios públicos de outra cor. Responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade pelas pessoas jurídicas de direito público, bem como pelas de natureza privada, prestadoras de serviço público, pelos danos de seus agentes nessa qualidade, causarem a terceiros assegurado o direito de regresso contra o agente direto nos casos de culpa ou dolo. É a famosa, né, pessoal? Responsabilidade civil do Estado. E o que é a responsabilidade civil? Ora, o Estado, não é? Ele age através dos seus agentes. Né? Então, chamada teoria do órgão, né? Porque o Estado age através dos seus agentes porque ele não tem vontade. Então, a vontade dele se expressa através de seus agentes. Mas esses agentes, quando atuam em nome do Estado, eles podem cometer um dano, não é? Eles podem cometer atos que causem prejuízo a terceiros. E no momento que esse agente causa um prejuízo a terceiro, o Estado ele tem a responsabilidade de ressarcir o prejuízo causado pelo seu agente que estava agindo em seu nome. Né? Também chamada de responsabilidade objetiva do Estado. Por que responsabilidade objetiva? Porque ocorrendo um dano, um prejuízo que um agente causou em nome do Estado, a serviço do Estado, a terceiros, não cabe eu, como prejudicado, provar, não é, o prejuízo sofrido. É o Estado, aí a União, todos os entes, que deve provar que o dano causado não foi o Estado que fez. Ou seja, o que quer dizer isso? Que o ônus da prova não cabe a mim que sofri o prejuízo. Cabe ao Estado provar que não me causou o prejuízo. É chamada de responsabilidade objetiva. Quando inverte-se o ônus da prova, que
a priori, o ônus da prova é quem alega, não é? Então, quem alega, ele tem a obrigação de provar. Mas na responsabilidade objetiva, a prova, a obrigatoriedade da prova, o ônus da prova, não é de quem alega, mas é daquele que possivelmente causou prejuízo. Tá certo? Então, essa responsabilidade civil do Estado é também chamada de responsabilidade extracontratual, que é o dever que tem o Estado de indenizar os danos patrimoniais e morais que seus agentes, atuando em seu nome, causem à esfera jurídica de terceiros. Ainda, indispensabilidade de prévio processo de licitação pública para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, ressalvados os casos específicos da legislação ordinária. Inciso 5º. Asseguramento aos ofertantes em licitações de iguais condições de participação mediante exclusivo estabelecimento de exigências referentes às qualificações técnicas e econômicas indispensáveis à garantia do cumprimento do contrato, bem como de cláusulas que prescrevam obrigações de pagamento, segundo os efetivos termos da proposta. Sempre a ideia, né, que obrigatoriamente, como se trata de um órgão público, tratando de dinheiro público, então tudo é através de licitação, tendo as exceções previstas na lei do diabo, na lei do capeta 8.666, que vai ser modificada. Ou seja, vai nascer outro capeta. Exigibilidade e comprovação da efetiva e regular aplicação dos direitos públicos na realização de despesas de qualquer natureza. Imprescindibilidade de lei para a criação de cargos, funções e empregos públicos na administração direta autárquica fundacional. Ou seja, para criar cargos, funções e empregos públicos, seja na administração direta ou indireta, a criação de cargos, funções e empregos tem que ser por meio de lei. Garantir aos cidadãos, sempre que o requeiram, as informações sobre o andamento dos processos em que sejam diretamente interessados, bem como sobre as decisões nela proferidas. Acesso de qualquer cidadão a todos os dados e informações relativos às licitações públicas, em todas suas modalidades, bem como as autorizações concernentes a contratações diretas. Parágrafo único. A licitação e a contratação de bens, serviços e obras públicas, assim como os convênios, deverão atender ao disposto da legislação pertinente, ficando vedado, ou seja, proibido, o aumento da despesa com o pessoal expedido por 180 dias anteriores ao final do mandato do titular, respectivo pelo poder ou órgão à realização de operação de crédito por antecipação de receita orçamentária, o famoso ARO, e a obrigação de despesa nos últimos 2 quadrimestres que não possa ser cumprido integralmente dentro do próprio mandato ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade do caixa para este efeito. Aqui a ideia é o seguinte, é um mandato para o outro, né? A ideia do mandato para o outro, ou seja, o prefeito agora, ou o governador agora diz, oxe, o próximo é outro governador, outro prefeito, tô nem aí, velho. Eu vou fazer minha despesa, vai ficar para o mandato dele. Foda-se ele, né? Essa é a ideia aqui do parágrafo para evitar esse foda-se, tá certo? 45. Os órgãos da administração direta e indireta estadual e fundacional, pública estadual, na execução de suas atividades administrativas, observarão rigorosamente os seguintes princípios. Vamos lá, quais são os princípios? Divulgação prévia no órgão de imprensa oficial do Estado para conhecimento público de todos os atos ou contratos que celebre como condição essencial a que tenham validade. Publicação mensal de demonstrativo de todos os recursos que no mês anterior tenham sido arrecadados pela Fazenda Estadual ou por ela recebidos em razão de transferências do governo federal, ainda de contratos, convênios, ajustes e acordos. Prestação de contas ao TCE, Tribunal de Contas do Estado, de todas as despesas realizadas pelos órgãos da administração pública, inclusive
daquelas de qualquer natureza referentes à manutenção do palácio, do governo, do governador, compreendendo alimentação, conservação e limpeza diárias, viagens, passagens aeroterrestres e ajudas e contribuições. É o famoso cartão corporativo, né? Apresentação à Assembleia Legislativa Estadual, até 10 dias de cada mês do demonstrativo de todas as despesas realizadas no mês anterior, com indicação de recursos realizados, e restrito impedimento aos órgãos da administração direta, indireta e fundacional, da celebração de contrato com pessoas jurídicas de que sejam sócios, administradores ou gerentes, o governador, claro, né? E o vice-governador do estado, ou ainda qualquer de seus parentes, aí já é outra coisa, né? Até o 3º grau em linha ascendente, descendente ou coletal. Ou seja, que é evitar, né, a improbidade administrativa por meio de enriquecimento ilícito. Parágrafo único, o impedimento que trata o inciso 5º legislativo aplica-se ainda os órgãos de administração direta, indireta, autárquica e fundacional. Pessoal, com isso terminamos aí essa parte, né? Mais um bloco terminado aí. Vamos fazer as questões. Viram aí que tem muito, nesse bloco é muito decoreba, né? Muito decoreba mesmo, mas tem que decorar, tá? Mas eu peguei 3 questões aqui, que é o que bate mais ou menos o que se pergunta em prova, tá certo? Então vamos fazer lá. Bora lá, primeira questão. Segundo a Constituição de Alagoas, são órgãos de administração indireta. Órgãos, empresas privadas não, empresas públicas sim. União não, Estado não, município não, Distrito Federal não. O famoso MUDI é da administração direta. Empresas públicas, certo? Sociedade de economia mista, fundações e autarquias. Certíssimo, né? Letra C, famoso FASE, né? Olha aí a famosa FASE. Fundação, autarquia, sociedade e empresa pública. Empresas públicas, sim. Sociedade de economia, sim. Estados e administração indireta e município. Administração direta e direta. Garantir aos cidadãos cadastrados. Cadastrados não precisa estar cadastrado, não. É só ser cidadão, né? Então, garantir o cidadão nos órgãos públicos, sempre que o requeiram, a informações sobre o andamento dos processos e que sejam diretamente interessados, bem como sobre as decisões nestes proferidos. Então, o erro está aqui, cadastrado. Então, questão errada. Responsabilidade pelas pessoas jurídicas de direito público, bem assim pelas de natureza privada, prestadoras de serviços públicos, pelos danos que seus agentes dessa qualidade causaram a terceiros, assegurar direito de regresso contra o agente direto nos casos de culpa ou dolo. Questão correta, né? Aqui é a questão da responsabilidade civil, tá, pessoal? Aqui, ó, é bem como pelas de natureza privada, inciso 3º. Então, questão correta, questão certa. Com isso, terminamos aí, né? Mais um bloco aí da Constituição Estadual de Alagoas, como sempre, suave na nave, com muita fé, força e foco na tua aprovação. Mira na tua aprovação, que ela vai chegar. Valeu!